Hi guys, how are you? Como que vocês estão? Espero aí que estejam, né? Todos bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de inglês, né? Mais um momento aí de aprendizado, né? Today we are going to study, we are going to learn modal verbs, né? Então, hoje nós vamos estar aí estudando os verbos modais, né? Esses verbinhos aí que são bastante importantes aí, bastante utilizados aí para os nativos de língua inglesa, certo? Então, nosso objetivo, a gente começa aqui com o objetivo da aula de hoje, que é o quê? Conhecer os verbos modais, né? Então, conhecer quais são esses verbos modais, conhecer as suas formas e seus principais usos. Além disso, classificar esses verbos modais, né? De acordo com o seu uso. Então, cada um vai ter uma função ali, cada um vai ter um significado diferente dentro do contexto em que estão inseridos, certo? Então, a pergunta é: what are modal verbs? Então, o que são esses verbos modais, né? Para quem não conhece aí, o que são esses verbos? Para que eles servem? Né? Aqui nós temos duas definições aí, na verdade uma, né? E abaixo por que eles são chamados aí de verbos auxiliares, né? Então, aqui nós temos, they are auxiliary verbs that provide additional, né, and specific meaning to the main verb of the sentence, né? Então, eles são verbos auxiliares. Então, perguntou para vocês o que são esses verbos modais, eles são verbos auxiliares, que vão fazer o quê? Vão adicionar um significado, né? Vão adicionar um novo sentido para aquele verbo que ele está sendo auxiliar, para aquele verbo principal ali, né? Então, ele acompanha o verbo ali para dar um novo sentido, para trazer um novo significado ali dentro da sentença, certo? Então, modal verbs are sometimes referred to a modal auxiliary, né? Verbs because they have other verbs, né? Então, esses verbos modais, eles vão fazer o quê? Por que eles são chamados de verbos auxiliares? Porque eles vão ajudar outros verbos a criarem aí um novo sentido, certo? Então, eles sempre vão servir ali como auxiliares para dar um novo sentido para esse verbo que está acompanhando ali, que está em contato com esse verbo, né? Então, they are, eles são will, would, can, could, might, must, shall, should and may, né? Então, aqui novamente, né, a definição aí do lado, para que eles servem, eles têm a função de auxiliar esses verbos para dar um novo sentido a esses verbos que eles estão acompanhando, né? Então, aqui eu tenho a frase I speak English, né? Então, eu falo inglês. Daí, todas as frases aqui abaixo, elas vão ter os modais. Percebam que esse modal, ele vai estar junto do verbo, para quê? Para dar um novo sentido para esse verbo. Então, nós começamos aqui pelo will. O will, ele vai ser sempre um auxiliar de futuro. Então, se o will está junto de um verbo, né, acompanhando aquele verbo, dando um novo sentido para aquele verbo, sempre que aquele verbo estiver junto do will, aquele verbo vai se tornar, né, vai ficar ali no futuro, né? Então, se o will é auxiliar de futuro, eu falo I will speak English, né? Eu vou falar inglês. Então, percebam que o will está acompanhando ali o falar, mas esse falar precisa estar no futuro, porque o will é auxiliar de futuro, né? O modal verb aí de futuro. Então, fica eu vou falar inglês. Ah, Will, então o Will Smith é o Smith Tirei no futuro, professora, né? Porque não, lembrando que o Will ali do Will Smith é um short name, né? Um short name é um nome pequeno, né? Nós temos isso também na língua portuguesa, que é o quê? Dar um apelido para aquele nome, né? Tornar aquele nome menorzinho, né? O que a gente chama aí de apelido, de short name, certo? Então, o will, ele vai estar ali sempre para, né, acompanhar, tá acompanhando aí esse verbo e dando um novo sentido para esse verbo, certo? O would, ele é o nosso, digamos, como que eu posso dizer? É o nosso futuro do pretérito, né? Sempre quando ele estiver próximo a um verbo, ele vai estar indicando o ia, né? Então, seria o nosso ia.
Então, se ele está perto do speak, então o speak é falar, vai virar falaria. Ele está perto do like, que é gostar, vai virar gostaria. Se ele está perto lá do run, que é correr, vai virar correria. Então, o would, ele sempre vai estar transformando o verbo que ele está acompanhando em ia. Então, se eu falo, I would speak English, né? Então, eu falaria inglês, né? Eu falaria inglês e transformo esse falar no ia, certo? Então, sempre quando verem o would, o ia, transformando aquele verbo que está acompanhando em ia. I can't speak English, né? Então, eu posso falar inglês, né? Então, o can aí é sempre no sentido de poder. Então, algo que eu tenho habilidade de fazer, algo que eu posso fazer, que eu tenho essa capacidade de fazer, nós vamos estar aí utilizando o can. I could speak English. O que seria o modal could? Ele o pessoal até brinca com isso, fala que o would casou com o can, né, gente? Aí virou could. Então, o que é o can com o would? O can não é o poder? O would, né, aquele ia. Então, o que vai virar o could? Poderia, né? Então, eu poderia falar inglês. I could speak English. O might, né? Esse might que é bastante interessante, porque ele é o nosso talvez. Ah, professora, mas o talvez é o maybe, né? Lembrando que o maybe ele é utilizado para substantivos. Se eu estou utilizando o talvez atrelado a um verbo, aí nós vamos utilizar o might. Então, se eu falar I might speak English, né? Eu talvez, né? Falo inglês. Eu talvez, né? Posso falar aí o inglês. Talvez, no sentido de talvez mesmo esse might. O must é no sentido de obrigação, né? Então, sempre quando verem o must aí, é algo que a pessoa, né, muitas vezes aí é obrigada, né? Obrigada a fazer alguma coisa, no sentido de dever mesmo. Então, I must speak English. Eu devo falar inglês, eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever, né? Aí já vira no sentido de dever, né? Algo que você tem uma obrigação maior aí de estar fazendo. O shall, ele é o verbo haver, né? Então, o verbo haver aqui conjugado, ele vai ficar no sentido de eu hei de falar inglês, né? Então, se eu falar I shall speak English, I shall buy a house, então eu hei de comprar uma casa, I shall buy a new house, né? Então, eu hei de comprar uma nova casa. Então, esse shall aí, ele é sempre no sentido de haver. Então, eu hei de fazer isso, eu hei de comprar isso, eu hei de colocar isso. Então, é nesse sentido aí que o shall vai ser colocado. O should é o quê? É o deveria, né? Então, deveria. Então, I should speak English. Eu deveria falar inglês, né? É no sentido quase de, né? Um conselho, né? Então, você deveria estudar inglês, né? You should speak English. Você deveria fazer isso. Então, esse daí é o sentido do should, certo? Então, esses aqui são os principais modal verbs. Percebam que eles acompanham, né, esses verbos e dão um novo sentido para esses verbos que acompanham, né? O will é futuro, o would é aí o ia, né? Ele transforma esse ia aí, né? No caso, no futuro do pretérito, né? O can é o poder, o could é o poderia, né? O might é o talvez, né? Aí usado para verbo. O must é o obrigação, né? Digamos assim, que obrigação, o shall é o haver, né? O verbo haver aí, então eu hei de fazer isso, e o should é o deveria, certo? E aí a gente prossegue aqui. How do we use modal verbs? Então, como, né? Nós usamos aí esses verbos modais. Então, sempre estrutura afirmativa de verbos modais são sujeito, né? Depois desse sujeito eu tenho o modal verb e depois desse modal verb eu tenho o verbo. Então, vocês viram lá já, voltando aqui. Então, eu tenho lá, ó. Então, aqui, sujeito, né? Depois o modal verb, depois o verbo e depois o complemento. Essas são as estruturas do
dos modal verbs. Então, por exemplo, eu trabalho, I work. Eu vou trabalhar, I will work. Eu trabalharia, I would work. Eu posso trabalhar, I can work, né? Eu poderia trabalhar, né? I could work. Eu talvez trabalhe, né? Então, I might work. Eu devo trabalhar, I must work, né? Aqui nesse caso, eu hei de trabalhar. Então, I shall work. E eu deveria trabalhar, I should work. Então, percebam que o verbo work, ele vem mudando aí o sentido de acordo com o modal verb que vem sendo colocado ali para ele, certo? Então, como nós usamos, sujeito, verbo modal aí, acompanhando esse verbo e dando um novo sentido aí para esse verbo, né? For example, Mary could play the piano. Então, a Maria aí, o que acontece? Ela poderia tocar piano, né? O could ali é o poderia, e esse poderia tá mudando o sentido ali do verbo jogar. Então, isso são os modal verbs. Aqui diz o seguinte, eles não aceitam conjugação, né? They do not need other auxiliary verbs, né? Então, eles não aceitam, né? Eles não precisam de outros auxiliares, porque eles já são os auxiliares e eles também não têm conjugação. Percebam que o could está no passado, tá certo, mas é a forma dele fixa. Não vai ter conjugação para isso, é isso e pronto. Então, eles não vão ter aí conjugação, certo? There is no S in singular, né? Então, eles não colocam S, né, lá no singular para a terceira pessoa, né? Então, lá na terceira pessoa, lá no presente simples, a gente não tem que colocar o S para os verbos. Eles não precisam colocar verbos, não tem como colocar verbos, não tem como colocar S aqui, não tem como acrescentar esse S. As perguntas não são feitas com do e does, então não precisam de auxiliares, porque a pergunta vai ser feita com o próprio modal verb, então não vai precisar de outros auxiliares para fazer perguntas, e também na negativa não vai precisar de outros auxiliares, porque o próprio modal verb já faz aí a negativa e a interrogativa, certo? Então, he can ski. Não existe lá, ó, he can ski, né? Não tem como colocar o S, e nem o S no próprio verbo aí que está o acompanhando, também não existe isso. Então, se tem o modal verb, não vai acrescentar o S aí para a terceira pessoa, viu? Então, não podem esquecer disso, não podem tá colocando isso aí em evidência. Então, he can ski. Então, ele pode fazer o quê, né? Esquiar, né? E aí não vem esse S, não vem esse S aí nos outros verbos, não acrescenta S, não tem outros verbos auxiliares juntos, certo? Então, would you like to come with me? Né? O would é o quê? Né? Você gostaria, perceba que o like aqui está junto com o would, então você gostaria de vir comigo? Não existe eu falar, do you like to come with me? Então, o próprio auxiliar, ele quer o would, já faz a pergunta e não precisa ir de outros auxiliares, certo? Mesma coisa aqui, ó, they can't be serious, né? Então, não existe they don't can be serious, né? Então, não tem como eu colocar ali esse don't, esse doesn't, né? Aí, porque não precisa de auxiliar. A negativa já é feita com o próprio modal verb, certo? Não existe forma infinitiva também, né? Não temos formas infinitivas e nem o uso aí do ing. Então, não existe canning, né? Não existe musting, né? Porque o próprio modal verb já tem sua forma fixa e não aceita aí essas conjugações, esses sufixos aí, né? Então, não existe o musting, né? Já falei. E esses modal verbs, eles, né, seguem aí, né, na forma normal, né, sem esse to aí. Então, she must study, né? Então, ela faz o quê? Lembrando que o must é obrigação, então ela deve estudar. You shouldn't have gone the other way, né? Então,
ela deveria ter, né, aí vindo, né, por outro caminho, né? Então, isso daí que está falando. Então, o we aí é o shouldn't, né? Na verdade, ele é o deveria. He could play football in his youth, né? Então, ele poderia jogar futebol, né, quando ele era jovem, né? Então, geralmente aí o could é relacionado a uma habilidade lá do passado. Então, poderia, né? Esse poderia e quando ele era jovem, faz muito tempo, ficou lá no passado, mas era uma habilidade que ele podia fazer. Então, o must aí sempre no sentido de dever, né? Obrigação, o should deveria e o could poderia aí no sentido de habilidade, certo? Então, os modal verbs, eles não têm, né, aí os tempos, né, as conjugações, tem aquela forminha fixa ali, né, e eles usam outros verbos para completar as frases, né. O can, ele é no sentido de poder. Então, ele também pode ser completado aí nas frases com be able to, né, então, ser capaz de. Então, se eu posso aí com can, então be able to, ser capaz disso. Então, eu sou capaz de fazer isso. E o must, ele também pode ser aí colocado como have to, né? Então, se eu devo fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? Então, aí eu tenho que fazer isso, isso é uma obrigação e pode ser substituído aí pelo have to. Então, o exemplo aqui, they can play the piano, né? Então, eles podem tocar piano, né? They will be able to play the piano in the future, né? Então, eles, né, vão ser capazes de, né? Se eu posso fazer uma coisa, eu vou ser capaz de, né? Então, ele pode ser completado aí com esse be able to, né? Então, eu vou ser capaz de tocar aí piano no futuro, certo? Então, se eu sou capaz agora, eu vou ser capaz aí no futuro. E o can, ele pode ser completado aí com be able to. A mesma coisa é o must, que pode ser completado aí com have to. Então, se you must come early, então, se você deve acordar cedo, aí nós temos you had to come early yesterday. Você teve, né, que acordar aí cedo ontem, né? Então, se você tem que acordar cedo, você teve que acordar cedo ontem. Então, o must aí, que é o sentido de dever, né? Você deve acordar cedo. E o teve no sentido de ter, você tem que fazer isso, é uma obrigação aqui nesse caso. Então, ambos podem ser completados aí com esses dois, certo? Como que formamos a forma negativa aí usando os verbos modais? É sempre acrescentar o not na frente do modal verb. Então, quais são os modal verbs? A gente já sabe que é could, should, né? Would, must, might, né? Will, e assim por diante, nós vamos pegar o not e acrescentar ali na frente daquele modal verb. Feito isso, eu já tenho aí a negativa. Então, é muito tranquilo negar uma frase com modal verb, que é só eu acrescentar aí o not na frente desses modal verbs, certo? Então, we could not go to the show. Então, nós, né, não poderíamos ir para o show. Então, no sentido de poder ir no passado, então nós não poderíamos ir para o show, neguei. I should not buy the flower for my mom, né? Então, eu não deveria, né, comprar uma flor para minha mãe. Então, tá negando ali. E you'd not eat here, né? Então, você, né, não comeria aqui, você não comeria aqui. Lembrando que o would é sempre ia, como é comer ali, comeria. Né? Sempre vai transformar aí o verbo em ia, certo? E aqui nós temos as abreviações aí desses verbos. Então, cannot, posso falar cannot ou can't, né? Could not ou couldn't, né? Should not ou shouldn't. You'd not ou wouldn't, né? May not, o may not, gente, só tem essa forma aqui. Não tem como abreviar, não tem forma aí contraída para o may, certo? O may, lembrando que ele é também aí no sentido de poder, né? Mais formalzinho aí. Enquanto o can, ele é mais, né, informal, esse daqui é mais formal, certo?
O might, né? Ele might not ou might, né? Must not ou mustn't, né? Shall not ou shouldn't, né? Will not ou won't. Essas são as abreviações. Você pode tanto falar o not ali sem abreviação, lembrando que sem abreviação é mais formal, ou pode estar abreviando isso daí dentro das sentenças. Esse shan't aqui, ele já entrou em desuso, o pessoal prefere usar somente aí o shall not. E já entrou em desuso porque ninguém fala mais, né? Eu hei de fazer isso. Então, lembra que eu falei para vocês? I shall buy, né, a new house. Então, eu hei de comprar uma nova casa. Ninguém fala assim mais, já entrou em desuso, né? Já é uma colocação aí. Mas o modal verb vale a pena a gente passar por ele, certo? Para eu formar a forma interrogativa, nós vamos usar o próprio modal verb. Então, lembra que eu falei para vocês que nós fazemos as perguntas aí com o próprio auxiliar, com o próprio modal verb? Então, como que vai funcionar isso daqui? Primeiro, né, nós vamos ter o modal verb. Depois do modal verb, eu vou ter o sujeito, depois desse sujeito eu vou ter o verbo, e depois desse verbo eu vou ter aí o complemento. Então, feito isso, eu faço uma perguntinha. Então, can I eat hamburgers, né? Então, eu posso comer hambúrgueres? E aí, a questão da possibilidade aí, né? O can sendo colocado aí como possibilidade. Could we go to the show? Então, nós poderíamos ir para o show? Então, percebam que vem primeiro modal verb, depois sujeito, depois verbo, depois o complemento e o pontinho de interrogação. Shouldn't I buy the flower for my mom? Né? Então, eu deveria comprar uma flor para minha mãe? E aí, eu tenho essa perguntinha aí. Feito isso, eu tenho a estrutura interrogativa dos modal verbs. Essa tabelinha aqui está um pouco pequenininha. Vou apresentar para vocês aqui está no PDF de vocês, certo? Para ficar mais fácil, essa aqui está um pouquinho melhor do que aquela lá. Então, aqui o can ele pode ser habilidade, ele pode ser possibilidade, ele pode ser uma solicitação, ele pode ser uma proibição. Ele sempre vai funcionar com isso daí. É o poder no sentido de habilidade, possibilidade ou solicitação ou proibição. Então, I can speak English, but I can't speak French. Então, eu posso falar inglês, mas eu não posso falar francês. Então, ele pode ser completado também com to be able to, que é o quê? Ser capaz de. Então, se eu colocar aqui o be able to speak English. Então, eu sou capaz de falar inglês. I can speak English. Eu posso falar inglês. Então, são sinônimos aí e pode ser completado com isso. Também pode ser uma sugestão, né? Ou uma possibilidade. I can go with you on Tuesday, né? Então, eu posso ir com você aí nas terças, né? É uma possibilidade, uma sugestão. O can pode ser utilizado aí com essas duas questões aí. Request, que é o quê? Uma solicitação. Só que é uma solicitação more informal language, né? Então, mais informal. Então, can you please open the door? Então, can you please open the door? Você pode abrir a porta, né? E aí, nesse sentido aí, um pouquinho mais informal. Aí tem o sentido também de proibição. You can't smoke here, né? Você não pode fumar aqui. It's not allowed, né? Isso, né? No caso aqui, não pode fumar, é proibido, né? Esse allowed aí é no sentido de, né? Da permissão mesmo, certo? Aí a gente vem aqui para baixo, que é o could. O could é essa habilidade, mas essa habilidade lá no passado, né? Também pode ser uma possibilidade, mas uma possibilidade também no passado. E também uma solicitação educada. Então, você quer fazer uma solicitação educada, você pode usar o could, né? Então, I couldn't run fast when I was a child. Now I am too old for that.
né? Então, eu poderia correr, gente, rápido quando eu era criança, né? Agora eu já estou velho para isso, né? Então, eu era capaz de, né? Então, esse was able to também pode ser substituído pelo could, porque eu era capaz de fazer alguma coisa, como se eu fosse capaz de fazer alguma coisa, mas no passado. Então, eu era capaz de correr rápido quando eu era criança, mas agora, né, já estou velho para isso, já não dá mais. Esse could também ele pode ser uma possibilidade, uma sugestão, né? E aqui ele é mais, né, formalzinho, lembra que eu falei? Então, he could go by plane, but he is afraid, né? Então, ele poderia ir de avião, mas estava aí com medo, né? Então, é uma sugestão, ele poderia ter ido, né? Uma possibilidade, ele poderia, mas não aconteceu. Por quê? Why, né? Because he is afraid, né? Porque ele estava aí com medo. Também temos aí uma resposta educada, né? Então, uma solicitação educada, na verdade. Então, could you do me a favor? Então, você poderia me fazer um favor, né? Você poderia me fazer um favor? Could you do me a favor? E aí, uma solicitação educada. Sempre quando for solicitações educadas, né? Um pouquinho mais formal, a gente usa o could. O may é no sentido de permissão, né? Uma solicitação mais formal. Ele é poder, mas ele é um poder mais formal do que o can. Então, se você quer ser um pouquinho mais formal, tá pedindo para ir no banheiro, né? Então, may I go to the bathroom, né? Eu posso ir ao banheiro? Uma perguntinha mais formal. May I go to the toilet, né? Então, eu posso ir ao toalete? Então, aí um pouquinho mais formal, uma permissão aí, uma solicitação mais formal. Pode ser também uma possibilidade. I may not go to the party. I am not well, né? Eu não posso ir para a festa, não estou muito bem, né? Então, a possibilidade, eu não posso ir, né? Essa questão aí da possibility. O might é no sentido de, a gente já falou, de obrigação. Então, eu tenho uma obrigação de fazer aquilo, eu tenho um dever de fazer aquilo. Ou, na verdade, eu confundi com must. O might é o talvez. O must que é no sentido de obrigação. Então, o might, ele é no sentido de talvez, né? Uma possibilidade, assim, mas o talvez também pode ser o maybe, a gente já falou disso, o maybe sempre para nomes e o might sempre para verbos. Então, she might go to the Japan New Year, né? Então, ela talvez vai para o Japão no próximo ano. Então, ela talvez vai para o Japão no próximo ano. Então, esse might aí é no sentido do maybe, do talvez, atrelado ao verbo, certo? Então, a possibilidade menor, porque é o talvez. O would, a gente já falou que é o futuro do pretérito, sempre ele vai estar atrelado aí ao ia, né? Então, vai transformar o verbo em ia. Então, se é gostar, gostaria. Se é falar, falaria, junto com o would, certo? Então, ele pode indicar aí uma condição, né? Uma condicional. Então, she would travel if she had money, né? Então, ela viajaria se ela tivesse dinheiro. Então, uma condicional aí, né? Não vai viajar porque não tem dinheiro. Pode ser também hypothetical situations. Então, I would love to be rich, né? Então, ela amaria ser rica, né? Quem não amaria, né? I would love to be rich, né? Então, eu amaria ser rica, né? Quem não amaria? Pode ser também uma solicitação educada, né? Would you come with me? Então, você viria comigo? Você, né? Estaria aqui comigo? Viria comigo, né? Então, would you come with me? Né? Então, aí uma solicitação educada também pode ser colocada aí com would. O should é no sentido de uma recomendação, né? Um conselho, né? Advice. Então, você quer dar um conselho, quer dar uma recomendação. You should see the dentist twice a year, né? Então, você deveria ir aí ver um dentista 2 vezes ao ano, né? Então, é uma recomendação,
né? Para não ficar aí, deixar os dentes cair. Então, você tem que ir lá pelo menos 2 vezes ao ano para estar fazendo aí essa visitinha ao dentista, né? Então, deveria, should, ele também é um pouquinho informal, se quiser utilizar um mais formal é o ought to, né? Então, colocar aí um mais formalzinho seria esse daí. E o must, como eu já disse, é uma obrigação, é algo que você deve fazer. Pode ser também uma necessidade, algo que tem uma necessidade maior ali e também você deve fazer. Ou uma dedução, ou uma conclusão lógica também, ou uma proibição. Então, campo da obrigação, da proibição, da necessidade, da dedução, da conclusão lógica, nós utilizamos aí o must. Então, you must pay in cash. Então, você deve pagar em dinheiro. You have to pay in cash. Então, você tem que pagar. Então, a mesma coisa do must, e nós utilizamos o have to também, que é você tem que pagar isso em dinheiro. Uma necessidade, I must go now. Então, eu devo ir agora. I have to go now. Então, eu tenho que ir agora. My mom is waiting. Minha mãe está esperando. She must be very tired today, né? Então, ela deve estar cansada hoje, né? She worked all night. Então, ela trabalhou aí a noite toda. Então, a dedução uma conclusão lógica aí, porque se ela trabalhou a noite toda, ela está cansada, né? Very tired. Né? Então, ela está muito cansada. E também pode ser uma proibição, you must park here, né? Então, você não deve estacionar aqui. Então, essa tabelinha ela está aí no PDF que foi encaminhado para vocês, certo? E ela fala um pouquinho aí das funções desses modal verbs. Então, sempre que verem esses modal verbs, vocês vão estar aí em contato com essas funções aí, certo? No mais, se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pessoalmente. A atividadezinha está bem tranquila, é bem isso daí que a gente falou, certo? Então, no mais é isso. Muito obrigada. Bye, bye, né? See you next week.